Vai tudo lá, tá? A minha nora. Mas assim, né? Se a gente não vai, eu não vai. A culpa era a gente, no caso minha. Eu teria que me esforçar, de vir. Ela ficou comigo, alguns dias. Mas está tomando. Ela está tomando. Os caras não tem, porque são assim, né? Vai até. Aí depois volta. E aí pra gente fazer. Dá um tempo, volta, não é nossa obrigação. Porque sempre a palavra de Deus está dizendo isso. Está mandando tudo claro. Essa é a mesma coisa. Para ali fora, eu arranjo ali, porque eu quero ir lá, vou na igreja tirar um quarto. Você tem que ir lá. Vamos cantar o número 578. Sinto a presença do Senhor. Nesse momento vamos colocar de pé e cantarmos o hino de número 580. Santo Deus, obrigado, Pai, porque aqui estamos em Tua casa e ao ser recolhido aqui as ofertas, o Senhor guie e o Senhor venha, Senhor Deus, com a Sua misericórdia, prover aos que não têm, para que essa misericórdia alcance e assim temos recursos para contribuir com o Teu Evangelho aqui na terra. Amém. Peço em nome de Jesus, amém. Amém. Trazei todos os dias uma casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provar bendito do Senhor dos Exércitos, que eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bem sem medida. Amém.
desconhecido pela oferta, primeiro beneficiado da recompensa. Agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, fazer uma semana. Bom dia, feliz sábado. Eu queria deixar um anúncio aqui para os irmãos. Hoje, novamente, pôr do sol. A partir das 5h30, que os irmãos possam estar todos aqui presentes. A gente honrar e glorificar o santo nome de Deus, né? Está sendo, estou gostando muito, né? Já tem 2 sábados que está sendo só bênção. Que nenhum irmão possa faltar. Amém? Amém. Meu anúncio é esse. Tá certo. Ficamos em pé, cantando do mundo, muito é assim. Meu caminho e luz, seus bons
abençoe a igreja, livre todo o mal, abençoe toda a nossa família e todos que estão presentes, e os que não puderem estar. Deus sabe todas as coisas. E Deus livre todo o mal. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Bom sábado, irmãos. Então, dar-me a Bíblia, né? Livro tão precioso, Santa Doutrina, fonte é de luz, né? Então, é sobre a Bíblia que nós vamos agora ler um pouco na Palavra Sagrada. E nós vamos, neste momento aqui, está no ponto, Laís? Arqueologia lá. Você vem aqui, ó, em Pedra Moabita. Pedra Moabita. Isso. Pedra Moabita. Pode clicar aqui no amarelo, na caixinha amarela do lado que vai abrir. Lá em cima. Isso aí, 2 vezes. Isso. Apresentação. Aqui, ó, arqueologia, aqui embaixo. Aqui, esse azulzinho. Isso. Pode abrir. Então a gente vai estudar um pouquinho algumas curiosidades aqui, alguns achados arqueológicos que nos dá a certeza de que Deus sempre conduziu a Bíblia Sagrada, né? Tanto quando ela foi escrita até hoje, mostrando evidências realmente que a Bíblia é verdadeira, né? Então a nossa fé é baseada na razão, como diz Paulo. Ele fala que nós temos uma fé racional, né? Não é uma fé emocional, outros que muitos têm aí, né? Clique em OK aí. Ok. Aí. Ok. Deixa lá. Ok. Então aqui nós vamos. Só antes de a gente entrar no assunto da Bíblia a respeito desses achados arqueológicos, quero dar só alguns conselhos que eu estava lendo no Patriarcas e Profetas. E também para crianças e para adolescentes, né? Para jovens, né? Abraão, olha só o texto que a irmã Yote falou. Ele falou em Patriarcas e Profetas, onde tem lá falando sobre Abraão, sobre a fé dele provada, né? Olha o que ele diz aqui, ó. Abraão não somente dava a instrução exata, mas mantinha a autoridade de leis justas e retas. Quão poucos há em nossos dias que seguem este exemplo? Por parte de muitos pais, há um sentimentalismo cego e egoísta. Olha o que a irmã Yote fala aqui. Sentimentalismo cego e egoísta. Ela fala impropriamente chamado amor, que se manifesta deixando-se as crianças com o juízo ainda por formar-se e as paixões indisciplinadas à direção de sua própria vontade. Então a criança ela deve ser deixada à vontade, do jeito que ela quer, porque ela ainda está aprendendo. Não é? Eu até citei uma vez aqui um caso de uma avó, criança de 2 anos no colo, a criança batendo no rosto da avó. Eu acredito que fosse muito de vocês, como vocês têm a instrução bíblica de que se deve levantar a vara para a criança, vocês não deixariam ela fazer isso, deixaria? Ela tomar uma surra, não para ela aprender, não é para machucar, para ela aprender que isso não se faz, né? Uma criança de 2 anos. Então a criança não pode ser deixada a si mesma, né? Ele pode ter esse sentimentalismo cego e egoísta. Por isso que a gente se fala na Igreja Adventista do Sétimo Dia de uma fé racional. A irmã ela te dá vários conselhos. Aniversários de crianças, por exemplo, você não deve chamar a atenção para a criança. Você deve fazer com que ela entenda que aquele aniversário é uma gratidão a Deus por ter concedido mais um ano de vida. Então não deve ser chamada a atenção para a criança, porque senão vai ser levada à idolatria, né? Isto é a máxima crueldade para com a juventude e grande mal ao mundo. A condescendência por parte dos pais ocasiona desordem nas famílias e na sociedade. Confirma no jovem o desejo de seguir a inclinação em vez de submeter aos mandamentos divinos. Assim cresce com um coração adverso a fazer a vontade de Deus.
e transmite o espírito irreligioso e insubordinado a seus filhos, e filhos de seus filhos, como Abraão, devem os pais ordenar as suas, depois que a obediência à autoridade paterna seja ensinada e imposta como o primeiro passo na obediência à autoridade de Deus. E aqui ela ainda diz mais, ó. Pode passar. Coloque entre. Ela entra. De novo. Isso. E aí depois ela comenta que a obediência que Abraão exigia dos seus filhos não era uma obediência cega e egoísta, uma obediência que ele deveria obedecer no que ele falava, não o que ele fazia. Abraão dava exemplo aos filhos para que eles seguissem também. Esse é um conselho aqui para os jovens, que tem vindo lá no mesmo capítulo, no Patriarca dos Profetas. Ela fala que a instrução do Senhor é, vamos abrir lá em 2 Coríntios 6,14. Qual é a instrução do Senhor? 2 Coríntios, capítulo 6, o verso 14. 6,14. Qual que diz aí a palavra de Deus? Pode ler em voz bem inteligível. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Portanto, que sociedade pode haver a justiça e a iniquidade, porque comunhão da luz com as trevas. Então, o conselho é claro, né? Você não se põe julgo desigual com os incrédulos, né? Observe aqui, irmãos, o que a irmã fala aqui, ó. Isaac foi altamente honrado por Deus, sendo feito herdeiro das promessas pelas quais o mundo deveria ser bendito. Entretanto, quando ele teve 40 anos de idade, sujeitou-se ao juízo de seu procedimento de Isaac, e aqui fala de seu pai, ao designar seu servo experimentado e temente a Deus, a fim de escolher uma esposa, né? O resultado daquele casamento, conforme é apresentado nas Escrituras, é um quadro terno de felicidade doméstica. Abra lá em Gênesis 24, o verso 67. Gênesis 24, verso 67. Pode ler, irmão. Isaac conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele amou, assim foi Isaac, consolado depois da morte de sua mãe. Então, o resultado da obediência de Isaac foi o casamento que ele teve, bem sucedido, com a bênção do céu, né? E aqui fala que, em contraste entre o procedimento de Isaac, é praticado pelos jovens nos nossos dias, mesmo entre os profetas cristãos, né? Quantas tristezas você vê de pessoas que dentro da igreja, caso de pessoas fora da igreja, e você vê tristeza depois contado, né? De pessoas se afastar dos caminhos de Deus por ter entrado em uma relação com pessoas que não professam a mesma fé, que não acreditam no mesmo Deus, né? Os jovens muito frequentemente acham que a entrega de suas afeições é uma questão na qual o eu apenas deveria ser consultado. Questão essa que Deus, nem os pais de qualquer modo deveriam dirigir. Muitos, antes de atingirem a idade de homens ou mulheres feitos, julgam-se competentes para fazer sua escolha sem o auxílio dos pais. Alguns anos de vida conjugal são usualmente bastante para mostrarem o erro, seu erro, mas muitas vezes demasiado tarde para impedir seus resultados funestos. Pela mesma falta de prudência e domínio próprio que determina a escolha precipitada, dá-se ocasião a que o mal se agrave, até que a relação matrimonial se torne um jugo mortificante. Muitos assim fizeram naufragar sua felicidade nessa vida e sua experiência para a vida por vir, a vida futura, a vida eterna, né? Se há um assunto que deve ser cuidadosamente considerado e no qual se deve procurar o conselho de pessoas mais velhas e
é o do... Se a Bíblia já foi necessária como conselheira, se a direção divina em algum tempo deveria ser procurada em oração, é antes de dar um passo que liga pessoas entre si para a vida toda. Os pais nunca devem perder de vista sua responsabilidade pela felicidade futura de seus. O respeito de Isaac aos conselhos de seu pai foi o resultado do ensino que o habilitou a amar uma vida de obediência. Então ele amou a vida de obediência porque ele atendeu o conselho do pai dele. Ao mesmo tempo, olha o que eu falei aqui, ó, em que Abraão exigia de seus filhos que, vamos ler, que respeitassem a autoridade paterna. Sua vida diária testificava que sua autoridade não era um domínio egoísta e arbitrário, mas que se fundava no e tinha em vista o bem-estar e felicidade deles. Então Abraão exigia a obediência dos filhos, mas a obediência que Abraão exigiu é uma obediência de exemplo. Não é aquela obediência, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É a obediência, faça o que eu faço. Então não era egoísta, né? Então isso aí está os conselhos, né, para a criança, para ensinar a criança no caminho que deve ela andar, não com sentimentalismo, e conselho ao jovem, né, de procurar alguém dentro da sua fé religiosa para que se case, né, obedecendo ao mesmo Deus de Israel. Antes de nós vermos aí a pedra moabita, que foi um achado arqueológico de 1898, se não me engano, até que é a data. Foi no século XVII, né, que foi achada essa pedra aí, confirmando um relato bíblico. Eu quero mostrar para os irmãos aqui uma coisa. Essa moeda aqui, ó, ela é 2 euros. Todos que me conhecem já ouviram contar a história, quando a anos posterior ver essa pedra, essa moeda, vai saber de que essa moeda ela veio da França. Uma amiga minha que eu tinha ali em Brasília, que a gente morava junto com um grupo, evangelizando ali, ela me deu essa moeda de presente. Ela morava na França e eu até escrevi um livro, uma dedicatória de um livro com um professor daqui da cidade, em francês, que ele fez língua com francês, né? E assim para atingir a ele através de algo que ele conhece, que é a língua francesa, né? Então eu pedi a ela que traduzisse para mim ali em francês e eu dediquei aquele livro ao professor. Ela me deu essa moeda e é uma lembrança que ela trouxe e eu nunca mais vou esquecer dela, sempre tenho orado por ela. Então essa pedra ela confirma o quê? Que um dia eu tive com essa amiga que veio da França há uns 10 anos atrás e que veio de lá, essa moeda, certo? Então é uma prova de que realmente eu estive com essa amiga. Essa moeda aqui, que eu nunca estive na França, nunca saí do país, nosso país, né? Então aqui é uma prova de que essa moeda veio de longe, do outro continente, do outro lado. Então aqui prova realmente de que nós estivemos juntos, certo? E você já viu casais de namorado que eles muitas vezes escrevem em pedra, escreve mais aonde? Nas árvores. No muro, nos muros, nas árvores. Por que eles gostam de fazer isso? Porque as pessoas já têm o costume de escrever o nome dela. Tem mais lugares que as pessoas escrevem o nome. Lembra aí? No corpo mesmo. No corpo? No corpo. No corpo, né? Pecado contra Deus, né? Mas que Deus dá o arrependimento quando a pessoa não tem o conhecimento ainda. Mas aonde se escreve o nome? As pessoas gostam de escrever? Na areia da praia. Na areia da praia. Na areia da praia paga facilmente, né? Mas as pessoas costumam escrever mais na areia ou em um lugar mais sólido? Olha lá, é isso que eu estava querendo, no cimento. Quando vê o cimento fresquinho, vai lá e escreve. Como é seu nome? João, você já escreveu, né, João? As filhas escrevem. Por que as pessoas gostam de escrever o nome dela em algo só que vai durar? Para deixar de lembrança. Para deixar de lembrança, para gravar. Então, quando você passa por ali, 10 anos depois, está lá seu nome João escrito, ali você tem certeza que João passou por ali, né? Não tem a certeza? Ou foi um fantasma que escreveu? Não, não existe fantasma, né? Os discípulos temiam quando Jesus veio andar sobre o mar, pensando que era um fantasma. Mas ali foi quem que escreveu? Foi você? Então mostra que você esteve ali, não mostra? Então, é uma prova que você esteve ali, não é?
quando você escreveu aquele nome. As pessoas gostam de eternizar as coisas. Tem uma tal de calçada da fama, né? Que os artistas escrevem ali o seu nome, colocam o pé ali, a mão, né? E deixa marcado ali. Elas gostam de eternizar. E quem colocou essa eternidade no coração do homem? Deus colocou a eternidade no coração do homem, porque nós não ficamos satisfeitos com a morte. A gente não se conforma com a morte. Então Deus que nos colocou a eternidade, vivemos eternamente. Então isso foi Deus que colocou. Então nós vamos tratar, diga irmão, nós vamos tratar de um assunto aqui que comprova que a Bíblia é verdadeira. Um dos achados arqueológicos é essa pedra aí moabita, que os irmãos estão vendo aqui. Mais ou menos aqui tem o nome Yahvé. O que é Yahvé? Yahvé está no hebraico. O que significa Yahvé? Yahvé é o Senhor, Senhor Deus, né? Então, mais ou menos ali, essa pedra está no museu em Paris, tem um nome aqui, Louvre, né? Está ali escrito, né? E a estrela teria sido feita aproximadamente por volta do ano 839 a.C. Ela foi comprada por um missionário alemão e encontrada em Dibon. Dibon era a capital da antiga dos Moabitas, né? Onde tinha esse rei aqui, ó, o rei Mesa. E essa pedra, ela confirma o relato bíblico de 2 Reis 3, 4, 27. Você pode ler depois lá, você vai ver o relato quando os israelitas, junto com Judá e com os edonitas, eles foram de encontro para destruir os moabitas. Então, nessa pedra tem diversos nomes bíblicos de cidades, como Atarote, que está lá em Números 32, vamos abrir lá? Números 32, 34. Aqui está em hebraico, eu tenho a tradução dela aqui em português. E abra lá em Números 32, o verso 34 e 38. Números 32, 34 e 38. Números capítulo 32. Os irmãos acharam? 34, o que diz aí? Os filhos de Gade edificaram Dibon, Atarote e Aroê. Essa cidade aqui, ó, Dibon e Atarote, ela está nessa pedra moabita, na pedra moabita que os irmãos viram aqui. Ela foi encontrada no ano de 1868. E o verso 38 também tem outra cidade que está escrito nessa pedra aqui, ó. Qual é aí? Verso 38. Nebo e Balmeon, mudando-lhe o nome de Sibma, e deram outro nome às cidades que edificaram. Nebo é outra nome de outra cidade que está escrito nessa carta. Aqui, ó. Olha só essa carta em português como está. Eumesa foi os moabitas mesmo que escreveram. Não foi nenhum dos profetas ou homens que escreveram a Bíblia. Foram esse rei mesmo que escreveu. Ele fala aqui, ó, Eumesa, filho do deus Quemos, rei de Moabe, o Dibonita. O meu pai reinou sobre Moabe 30 anos, e eu reinei depois de meu pai. Fiz este lugar alto para Quemos, porque ele me salvou de todos os reis e me fez triunfar de todos os meus adversários. No que toca ao Ormi, rei de Israel, setentrional, esse humilhou a Moabe durante muito tempo, porque Quemos estava irritado com a sua terra, o Deus dele lá, né? E seu filho seguiu e disse também: hei de humilhar-te, Moabe. No seu tempo ele o disse, mas eu triunfarei sobre ele e sua casa, enquanto Israel tinha perecido para sempre. Ormi tinha ocupado a terra de Madaba, e Israel tinha habitado lá do seu tempo, e durante metade do tempo seu filho Acabe
por 40 anos, mas quem os habitou ali no seu tempo. Aqui fala da escravidão que Israel levou sobre os moabitas durante 40 anos. Isso está lá relatado em 2 Reis, né, capítulo 3, versos 4 ao 27. Então, essa aqui é uma das comprovações confirmando o relato bíblico de 2 Reis, capítulo 3. Tem outras, como os achados do Mar Morto, né, que foi encontrado por acaso com um pastor ali nas regiões de Mar Morto. Todo o Antigo Testamento, exceto o livro de Esther, todo ele intacto. A data daqueles manuscritos, ali mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Então todo ele foi achado, porque os que os pesquisadores estudiosos tinham eram relatos do ano 800 da nossa era. Antes disso ele não tinha outros comprovantes, outros pergaminhos do relato do Antigo Testamento. Mas esse do achado do Mar Morto, foram todos os livros do Antigo Testamento, foi achado e datado em 200 anos mais ou menos antes de Cristo, comprovando realmente o relato bíblico ali do Antigo Testamento. E tem mais outros, né? Tem comprovações ali também científicas de que a Bíblia é verdadeira. A Bíblia, ela já descrevia em Jó que a terra, ela paira sobre nada. O cientista veio descobrir isso em nossa era agora, 200 anos atrás, que a terra era redonda, né? Galileu Galileia afirmava que a terra era redonda. A igreja não, ela dizia que a terra era o centro que a terra, o sol era o centro e a terra estava rodando ao redor do sol. A igreja não, que se a terra é o centro, a igreja é falsa, né? A igreja dizendo que a terra era o centro e que o sol girava. E eles comprovaram realmente o que está na Bíblia, que a terra é redonda. A respeito do arte, veio Jó ali também, várias coisas. A terra é redonda e paira sobre nada. Então tem esse relato em Isaías, e Jó também tem outros relatos falando sobre a questão física da terra, comprovando realmente o relato bíblico, né? Vamos abrir a Bíblia aí em 1 Pedro. 1 Pedro. Segundo Pedro, mais um pouquinho à frente, capítulo 1. Segundo Pedro, corrigindo, capítulo 1, verso 21. Vamos ver que essas provas dos relatos bíblicos nada mais é do que na própria Bíblia já tinha escrito, né? Por quem ela foi inspirada. Então isso tudo só pode ser alguém além do que o homem, né? Para se escrever. A própria Bíblia foi escrita por diversos homens que não se viram, e ela tem uma coesão, né? Ela tem um entendimento, né? Se ela fala no livro do Antigo Testamento, ela fala no Novo. Profetas que não se viram escreveram sobre o mesmo assunto, né? Não se contradizendo entre eles, como por exemplo o assunto da morte. 1 Pedro 1, 21, o que é que diz aí? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, quem falou da parte de Deus e movido por quem? Pelo Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo, os profetas. Eles não falam de vontade própria. Olha o que diz lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo, está antes. 2 Timóteo 3,16. 3,16. Nós vamos ver algum relato bíblico aqui. De onde vem a inspiração bíblica? O verso 16 responde. Pode ler o irmão aí. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. Amém. Então a Bíblia é útil para o quê? Para o ensino, né? Quando a Bíblia fala, ela tem várias instruções para nos ensinar, né? Para nos advertir do mal. A lição dessa semana falou sobre isso, né? Sobre a gente evitar o caminho da morte. Então a Bíblia nos ensina, e ela nos torna sábios também. Olha o verso 15. E que desde a infância sabe as sagradas letras,
que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então a Bíblia nos torna sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus, né? Olha lá em Salmo 119, versículo 160. Salmos 119. Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, né? O versículo 160. Eu acho que ele tem 178 versículos, né? 176 versículos. Pode ler o verso 160 aí. Salmo 119, o verso 160. As tuas palavras são tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos durar para sempre. Amém? A Bíblia é verdade desde quando? Desde o princípio. Desde o princípio. Olha que a Bíblia começa. Como é que começa a Bíblia em Gênesis? No princípio criou Deus o céu e a terra. Então a Bíblia é verdade desde o princípio. E se nós formos falar do princípio eterno, se fala que Jesus ele já existia bem antes dos fundamentos da terra. E quem é Jesus? Era o verbo, né? Era o verbo. O verbo é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então essa palavra ela já existia desde os princípios eternos. Olha o que está lá em Salmos 12, versos 6 e 7. Salmos 12, o verso 6 e 7. Pode ler. O que a palavra de Deus é? As palavras do Senhor são palavras puras, né? Palavras puras, prata refinada em cândio de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardares desta geração, nos livrarás para sempre. Amém. Então Deus nos guardará nessa geração e nos livrará para sempre, né? Nós sabemos de tempo de angústia que irá se vir sobre essa terra, nós estamos vivendo no tempo do fim, né? Nos últimos dias, e a Bíblia tem promessa de nos livrar para sempre, de nos livrar dos nossos inimigos. E aqui a palavra de Deus ela é pura. E a palavra de Deus ela vai durar para quanto tempo? Observe que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Observe quem é o verbo e responda para quanto tempo a palavra vai durar. Para sempre. Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, no versículo 8, ele traz um texto que nos conforta em relação à duração da palavra de Deus. 48. O que diz aí, irmãos? Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Amém. Né? Ninguém zombe da palavra de Deus, né? Porque de Deus não se zomba. Então a palavra de Deus ela vai permanecer para sempre. Mateus 24 também, o verso 35, ele testifica, ele fala também a respeito da durabilidade da palavra de Deus. Quando Jesus falou da figueira ali, da parábola da figueira, né? E exortou a vigilância. Quando ela estava pronta ali já para ser colhida, sabia o tempo, né? O que é que diz aí o versículo 35 de Mateus 24? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e o verso 24 é o último capítulo, um dos últimos, antepenúltimo capítulo de Mateus, né? Os últimos capítulos aí, vai até o 28. Passará do céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Graças a Deus, né? O céu e a terra passam, mas a palavra de Deus, ela não passará, ela vai durar para sempre. E Romanos 15, 4, o que ele traz lá também?
Romanos 15, 4. Página 134. Romanos 15, 4. Romanos está aí depois de Atos, irmão. Você achou? Esperar a irmã achar aqui. Achou, irmão? Senta aqui, vai com ela aí. Quando ela chorar, você ela levanta. Romanos 15, 4. Página 134 da Bíblia. Vou botar na guerra. 15, 4. Pode ler aí, irmão. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, na Bíblia nós temos esperança. Nós temos a esperança de uma vida eterna. Ontem no pequeno grupo eu estava falando com a irmã, uma das irmãs, a irmã mais antiga aqui, né, na cidade. Ela, na época de 98, quando estava no Cine Teatro, a gente estudando a Bíblia, com mais de 300 pessoas ali, aqui próximo à prefeitura, né, da cidade. E o Paulo, ele estava pregando ali, pastor, sobre a Nova Jerusalém. É a esperança do cristão, né? E lá ele estava relatando como é a Nova Jerusalém, de ouro puro, né? E quando ele falou que era de ouro puro, ele disse, ixi, vão roubar tudo. Aí ele foi infeliz na colocação dele, porque lá na Nova Jerusalém não vai entrar ladrão, né? A não ser o bom ladrão Dimas, que se arrependeu, né?